adorar, falar de sua glória, com toda a alma e coração, unidos sempre em adoração, glorificar um só corpo ao Pai, unir as nossas vozes aqui. Vamos as mãos levantar com toda a alegria, aplaudir com fé e razão, pois reina sobre tudo. A Ele nossas vidas se entregar, em santidade sempre viver, na comunhão da igreja, pois em Cristo somos feitos irmãos. Povo de Deus vem louvar, exaltar seu nome, com toda a força adorar, falar de sua glória, com toda a alma e coração, unidos sempre em adoração, glorificar um só corpo ao Pai, unir as nossas vozes aqui. Vamos as mãos levantar com toda a alegria, aplaudir com fé e razão, pois reina sobre tudo. A Ele nossas vidas se entregar, em santidade sempre viver, na comunhão da igreja, pois em Cristo somos feitos irmãos. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Nós somos da comunidade Ático Curitiba e ficamos muito felizes com a sua presença em mais um momento da nossa comunidade de celebração, mais um encontro em que nós vamos ter oportunidade de ouvir a palavra de Deus, coisas que falam ao nosso coração. Eu peço que essa mensagem realmente toque o seu coração, faça sentido para você, que você consiga aplicar isso na sua vida. E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, você é nosso convidado especial. Que esse momento possa realmente tocar o seu coração e que você se sinta à vontade no meio da nossa comunidade. E eu te convido agora, e seja você sozinho ou com alguém aí perto de você, com a sua família, com seus amigos, que você possa se juntar com a gente nesse momento de celebração, de alegria, em que a gente vai ter a oportunidade de cantar músicas, cantar louvores ao nosso Deus. Sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Mas você conhece a história e sabe que o mal quis destruir a beleza e perfeição que Deus criou em mim. Restaurado no amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar, quebrado se por Ele eu posso ser transformado. Amor de Cristo, então curado eu não quero mais estar, quebrado se por Ele eu posso ser transformado. Eu sou uma obra de arte, planejado em cada detalhe. Deus me fez com tanto amor, a sua imagem eu sou.
vitória e sabe que o mal não venceu. Fui manchado e quebrado, mas na cruz meu Jesus morreu. E fui restaurado, restaurado no amor de Cristo. Então, curado eu não quero mais estar, quebrado se por Ele eu posso ser transformado, restaurado no amor de Cristo. Então, curado eu não quero mais estar, quebrado se por Ele eu posso ser transformado, restaurados no amor de Cristo. Então, curados não queremos mais estar, quebrados se por Ele somos nós transformados, restaurados no amor de Cristo. Então, curados não queremos mais estar, quebrados se por Ele somos nós transformados. Eu sou uma obra de arte, planejada em cada detalhe. Me refez com tanto amor, a sua imagem eu sou. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite estar aqui hoje. Eu peço que o Senhor abençoe esse momento de culto que nós teremos, Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, das pessoas que estão assistindo a gente, Deus, que a palavra que a gente vai ouvir realmente faça sentido para a gente, Deus, que seja um ponto de mudança para nós, Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações por meio do Samuel e que de fato seja algo que faça sentido tanto para a gente em qualquer momento da nossa vida, mas que seja algo que a gente consiga também transmitir, Deus, passar para outras pessoas e que por meio da nossa atitude, Pai, de mudança de vida, a gente também toque corações, Deus, por meio de um exemplo de transformação mesmo, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe esse momento de celebração que nós temos. Oro por cada um que está com a gente hoje, acompanhando esse encontro, esse momento. Deus, fala aos nossos corações. Peço isso também, Deus, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim.
guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Me ensina a oferecer perdão, me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar, posso amar, perdoar. Se confesso meus pecados, posso amar. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto, posso amar, perdoar. Há uma história verídica que aconteceu no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, numa escola chamada Upper Darby. A final do campeonato de basquete dos alunos do colegial daquela escola, onde recebiam um time visitante, eles estavam no último minuto, perdendo por 1 ponto de diferença. E esse time da casa tinha 2 lances livres para arremessar. Parece uma cena de filme, não é mesmo? Parece uma cena que a gente vê em quase todos os filmes de esportes que estão sendo divulgados por aí. Mas há uma diferença aqui, e eu posso te garantir que você provavelmente nunca viu uma cena assim. Porque diferente daquilo que a gente está acostumado a ver nos filmes por aí, o arremessador era um rapaz chamado Matt Steven. E Matt era um garoto cego. E aí você pode pensar assim, poxa, mas como deixaram um menino cego fazer os 2 últimos arremessos numa final de campeonato do colégio, o ginásio lotado, os alunos ali torcendo, a diferença por 1 ponto e um garoto cego arremessando. Isso aconteceu porque o técnico do time era o seu irmão mais velho. Matt nasceu com uma deficiência nos olhos. Ao longo da sua infância, ele perdeu a visão. E quando Joey, o seu irmão, assumiu o time de basquete, ele levava Matt nos treinos, ajudando a carregar os equipamentos, estando com ele por perto, porque Joey cuidava bastante de Matt.
E ao final dos treinos, o Joey começou a incentivar Matt a fazer lances livres na cesta. E para isso ele ficava debaixo do aro, batendo no aro com um ferro, para que através do som o seu irmão pudesse medir mais ou menos a distância, a força, a forma de jogar a bola no aro. Naquele dia, o time de Matt foi campeão e pareceu realmente uma história de filme. Mas como eu disse, é uma história verídica. E ouvir essa história me fez meditar um pouco e pensar um pouco em como as pessoas próximas de nós, como aqueles que caminham perto, como irmãos, pais, pessoas que amamos, são tão importantes, tão fortes, tão capacitadas, tão habilitadas a nos fazerem pessoas mais confiantes, mais prontas, inclusive, a encarar situações que geralmente não nos veríamos aptos para isso. E também, por outro lado, são pessoas que com essa mesma capacidade, essa mesma habilidade de nos pôr para cima, nos fazer autoconfiantes, também tem uma capacidade, muitas vezes, de nos colocar para baixo. O rei Davi, a Bíblia conta, ainda quando garoto, ele viu aquele gigante filisteu, Golias, ameaçando o exército de Israel, chamando um daqueles para que enfrentasse sozinho a Golias e assim poupasse o restante do exército, e ele se dispôs a ir lutar contra Golias. E as primeiras pessoas que o desmotivaram, que falaram assim, não garoto, sai daqui, você não é apto para isso, você não é guerreiro, você não está pronto, você não tem condições. As primeiras palavras negativas que Davi ouviu foram dos seus próprios irmãos, seus próprios pais. Ainda anos antes, ainda mais novo, quando Deus chamou o profeta Samuel e falou assim, olha Samuel, na casa lá de Jessé, existe um garoto lá que vai ser o próximo rei de Israel. Você tem que ir lá ungí-lo rei. E Samuel chega na casa dele para buscar um dos seus filhos para ungí-lo. Seus pais, inclusive, esqueceram de Davi. Nem lembravam que Davi estava ali. Queridos, a nossa autoconfiança, o nosso amor próprio e tantas outras características da nossa personalidade estão muitas vezes ligadas à nossa criação, à nossa família, a como nós fomos cultivados, como nós fomos criados desde a nossa mais tenra idade. E eu estou falando isso porque eu creio que Deus nos chama e quer nos aperfeiçoar, independentemente de como foi a nossa criação, independentemente de como foi a nossa formação e principalmente, independentemente de como foram os erros que cometeram conosco na caminhada. Porque o que nos controla, o que nos guia, o que nos dá a direção, não devem ser mais as emoções do passado, não devem ser mais as cicatrizes, não deve ser mais, talvez, aquilo que criou-se como uma mágoa, como ressentimento no nosso coração, talvez por ouvir uma palavra desmotivante, desmotivadora de alguém próximo de nós, talvez por não nos sentirmos seguros perto daqueles que nos deveriam trazer segurança, mas ao contrário disso, o que deve nos guiar, o que deve nos orientar na caminhada da vida é o Espírito Santo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala. Quando Paulo está escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 18, ele diz assim, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está falando aqui de conceder o controle da nossa vida nas mãos do Espírito Santo de Deus. Ele compara com a embriaguez com o vinho, porque o homem embriagado pelo vinho, ele perde o controle. Ele entrega o seu controle a uma dissolução completa. E Paulo fala assim, não façamos isso, mas ao contrário, entreguemos o controle do nosso coração, das nossas atitudes, da nossa vida, nas mãos do Espírito Santo. E, queridos, pensar sobre isso me faz refletir que pessoas amarguradas, pessoas que carregam ressentimentos, pessoas que carregam cicatrizes, pessoas que carregam feridas em seus corações emocionais, por aquilo que viveram no passado, por palavras talvez que vieram tortas, não são capazes de produzir frutos doces. Pessoas machucadas machucam outras pessoas. E por isso, queridos, caminhar no Evangelho é necessário que a gente aprenda a perdoar. Aprender a perdoar nos faz mais parecidos com Jesus, nos faz mais parecidos com Cristo. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar hoje, sobre nós exercermos essa característica tão nobre que é de perdoar. Esse ofício tão nobre que nos assemelha com este Deus Criador, que é um Deus também perdoador. E por isso eu quero falar sobre o tema de os aspectos do verdadeiro perdão. Aspectos sobre como que as Escrituras, como que a palavra de Deus fala sobre o que é verdadeiramente perdoar. Vamos aprender sobre esses aspectos olhando para a vida de alguém
que a Bíblia nos relata. Alguém que foi duramente maltratado pelos seus próprios irmãos. Nós estamos falando de José. José, para aqueles que não lembram da história, talvez, resumindo de uma forma bem breve. José, ele era o filho mais novo de Jacó. Ele era o 12º filho de Jacó. Ele era o filho da esposa amada de Jacó. Jacó casou-se com Lia, querendo se casar com Raquel. Raquel não poderia dar filhos para ele. Ele teve filhos com Lia. Ele teve filho com as servas de Lia, com as servas de Raquel, mas não com Raquel. E na sua velhice ele teve um filho mais novo, o filho que era José. E a Bíblia vai nos contar, vai nos relatar a história de José desde o capítulo 39 de Gênesis, mostrando que Jacó amava este filho da velhice, que ele amava diferentemente dos outros. E isso causava ira no coração dos irmãos, ao ponto de que eles não conseguiam falar com seu irmão pacificamente. A Bíblia fala que nem se dirigia ao próprio irmão com paciência, com amor, com cuidado. Eles eram capazes de fazer, porque eles odiavam José, porque o seu pai amava ele a mais do que os outros. Às vezes nós pensamos, na verdade, que quando olhamos para a Bíblia, vamos encontrar famílias felizes, pessoas perfeitas, pessoas que não têm erros. Olhamos para a nossa casa, vemos tantas dificuldades, tantas lutas que enfrentamos. Mas, na verdade, nós vemos também nas Escrituras que as lutas de hoje eram as lutas do passado. Que família dividida, que complicação. Eu imagino a tensão que era a casa de Jacó. E realmente era. Ao ponto que José, esse filho querido, esse filho protegido pelo pai, alguns momentos da vida dele, ele teve alguns sonhos onde, de certa forma, ele via como se os irmãos e os pais dele se prostravam diante dele. E isso deixava os irmãos ainda mais furiosos. Falava assim, lá vem o sonhador lá. E a Bíblia vai nos contar que, certa vez, os seus irmãos planejaram de matar efetivamente José. Queriam dar cabo da sua vida. E quando Rúben viu isso, que era um dos irmãos, falou assim, olha, não vamos fazer isso, o sangue do nosso irmão não pode ficar sobre nós. Então eles resolvem jogar José numa cisterna vazia e depois, mais tarde, vender ele como escravo aos ismaelitas que estavam passando por ali e dizer para o pai que, na verdade, ele havia sido morto por um animal. E assim o fizeram, rasgaram as vestes de José, mataram um animal, ensanguentaram as vestes dele e falaram para o pai que ele havia sido morto por um animal, quando, na verdade, eles tinham vendido o próprio irmão para uma terra distante. O pai rasga suas vestes, fica triste, e eu imagino o peso que vivia nessa casa. Mas mais do que este peso, José, aos 17 anos de idade, foi vendido para uma terra estranha, foi parar no Egito como escravo. A Bíblia conta que Deus sempre estava com José, ele foi trabalhar na casa do chefe da guarda, de Potifar, lá ele cresceu, ele começou a talvez vislumbrar uma vida um pouco melhor, ele se tornou o segundo na casa de Potifar, administrando todas as coisas que ele tinha. Mas ele também foi acometido por uma injustiça, pois a mulher de Potifar tentou se deitar com ele. E ele quis manter puro, manter-se firme, porque ele sabia que aquilo era pecado contra Deus, contra o próprio Potifar, e ele resolveu fugir dali, deixando as suas vestes na mão da mulher de Potifar, que mais tarde o acusou, dizendo que na verdade ele tinha tentado deitar com ela à força. Injustiçado, José é preso e fica lá no cárcere por muitos anos, mas a Bíblia continua dizendo que Deus estava com ele. Lá ele fica por bastante tempo. Mais tarde, um padeiro-chefe e um copeiro-chefe de Faraó são presos também, sonham na prisão. José interpreta os sonhos daqueles dois homens. O copeiro queria voltar a servir a Faraó. José pede para que aquele copeiro lembre dele quando ele estiver de volta lá. Fala assim, lembre de mim quando você estiver servindo a Faraó. O copeiro volta a servir Faraó 3 dias depois e não lembra de falar de José. Mais uma vez, este rapaz que se mostra tão temente a Deus, ainda que Deus parecesse tão ausente da sua vida, apesar de que nós, os leitores, vemos que Deus estava presente, ele talvez não estivesse vendo. Ele é mais uma vez esquecido, agora por aquele que ele ajudou quando estava na prisão. 2 anos mais tarde, José, então, ainda preso, acontece que Faraó sonha um sonho que ninguém consegue interpretar. E aí sim aquele copeiro lembra de José. Manda-se trazer José. José interpreta o sonho de Faraó. O sonho dizia que o Egito passaria por 7 anos de ampla produção agrícola, de fartura, e depois, mais tarde, 7 anos de escassez. José desenha um plano estratégico para que o governo pudesse manter a produção, pudesse estocar, pudesse economizar, para que nos anos de escassez ele pudesse viver bem e ajudar as terras vizinhas. O Faraó se agrada de José, e José começa a crescer novamente, ao ponto de se tornar um governador do Egito. Alguém que está ali agora, o braço direito do Faraó. O único homem o primeiro homem abaixo do Faraó era José. E ele começa a viver novamente uma vida boa, uma vida próspera, apesar de tudo aquilo que ele tinha vivido. E aí a Bíblia nos conta que passam-se 5 anos, 7 anos da fartura, depois mais 2 anos da escassez. Faltavam 5 anos para se completar todo o sonho de Faraó.
E a família de José, então, aparece por lá para pedir mantimentos, pois eles estavam perecendo. E agora, mais de 20 anos depois, José encontra os seus irmãos mais uma vez. Talvez agora com os cabelos mais grisalhos, a pele um pouco mais velha. Os irmãos não o reconhecem, mas ele reconhece os irmãos. Ele reconhece aqueles que ele clamou por ajuda, mas que na verdade não o ajudaram. Ele testa os irmãos, ele pergunta sobre o pai, ele pergunta como está a família. A Bíblia conta que algumas vezes escondido José chega a chorar, ele está em conflito interno. Mas ele resolve, então agora, se revelar aos irmãos. E esse é o texto que nós vamos ler. A palavra de hoje está baseada nesse texto que está lá em Gênesis capítulo 45. Nós vamos ler do verso 1 ao 15, que é logo quando José resolve se revelar aos irmãos. Ele diz assim o texto: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haveis vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e diz-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos falo. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Queridos, a história de José claramente nos mostra uma história de perdão profundo. Talvez de várias marcas e várias mágoas. E aqui eu queria que nós aprendêssemos pelo menos 4 aspectos do verdadeiro perdão. 4 aspectos bíblicos do que significa de fato perdoar e o que significa de fato parecermos com o nosso Deus em sermos perdoadores. A primeira delas é que o perdão, na verdade, ele se inicia com uma escolha. Se um psicólogo do nosso tempo pudesse analisar a vida de José, certamente ele concluiria que ele teria tudo para ser um caso de profunda depressão. José foi brutalmente afastado dos seus pais, brutalmente tirado da sua casa, da sua família, sem aviso, e de uma forma tão baixa, e por ninguém menos do que os seus próprios irmãos mais velhos. Aqueles que deveriam estar protegendo José foram aqueles que atentaram contra a sua vida. Foram aqueles que tiraram ele, que levaram ele para um cativeiro, que levaram ele para longe da sua casa, do conforto do seu lar, do amor dos seus pais, do amor da sua própria família. Queridos, e o autor Max Lucado, quando ele fala um pouquinho sobre isso, ele diz assim que a dor causada pela família é mais profunda porque são causadas pelas pessoas a quem deveríamos confiar. E certamente isso causou profundas marcas. Eu fico pensando, José no caminho para o Egito, ele enquanto gritava na cisterna, pedindo ajuda pelos irmãos, depois caminhando para o Egito, depois sendo vendido como escravo, depois quando talvez as coisas começaram a melhorar na sua vida, ele é levado à prisão por uma injustiça, mais uma vez esquecido, injustiçado. Talvez foi tempo bastante para ele pensar, para ele remoer, e seria tempo suficiente para que o coração dele fosse consumido, talvez pela amargura, para o tempo suficiente para a alegria ir embora, para que os sonhos fossem esquecidos, qualquer esperança. Na verdade, era tempo suficiente para ele chutar o balde até mesmo com Deus. Fala assim, não, Deus esqueceu de mim. Esse negócio de Deus aí, é furada, porque nem meus pais, nem meus irmãos, ninguém, tudo na minha vida está dando errado, e é tudo por culpa daqueles meus irmãos que fizeram isso comigo. Tudo isso é culpa daquela pessoa que fez isso comigo, que me deixou assim,
que me atingiu, que me magoou, que causou essa ferida no meu coração. Agora eu vivo isso por conta daquilo. Mas no primeiro versículo que nós lemos, queridos, nós vemos José não podendo se conter. A Bíblia disse que ele não pôde se conter e ele pediu para que todos se retirassem, porque ele precisava abrir o seu coração para os seus irmãos. A literatura daquele tempo mostrava que um homem, ele se mostrava sábio, proeminente, era aquele homem que controlava suas emoções. Mas agora, queridos, o homem mais sábio do Egito, aquele que deu toda a perspectiva do que o próprio governo deveria fazer, expressava uma sabedoria ainda mais elevada quando ele escolhia o perdão por aqueles que mais o machucaram e deixava fluir as suas emoções, chorando em alta voz. Queridos, nós precisamos entender que o perdão, ele não está ligado ao que estamos sentindo, mas sim à escolha do que vamos fazer com aquilo que fizeram a nós. O perdão bíblico, ele inicia-se como uma escolha, e isso vai completamente contra, muitas vezes, a forma como pensamos acerca de perdão, porque o perdão, ele não é um sentimento. O perdão não é aquilo que nós devemos esperar acontecer em nós para que a gente venha a exercer ele pelo nosso próximo. A Bíblia nos mostra isso, que nós devemos, de fato, escolher perdoar. O perdão é aquela semente que é plantada para que anos depois, para que tempos depois, nós venhamos a ver toda a árvore frondosa de cura, de libertação para aquela dor, para aquela mágoa. Nós não podemos esperar sentir o perdão para trazer, de fato, a escolha que estamos perdoando alguém, ou a escolha que estamos deixando aquela dívida de lado, aquilo que fizeram conosco de lado. É interessante porque, mesmo aqueles que ainda não conhecem de fato, o Evangelho já tem provado disso. Eu escutei já escuto psicólogos dizendo, evidenciando isso, palestrando isso, dizendo assim, olha, se alguém fez algo para te magoar, se alguém fez algo para te atingir negativamente, isso na verdade não é um problema seu, é um problema dela. Ela que precisa de ajuda, ela que precisa de cura para o coração dela, porque se ela está fazendo mal para você, está buscando te magoar, está buscando te atingir, ela que está com um problema. E por isso nós devemos deixar isso passar. No que cabe a nós, nós devemos manter a nossa identidade e saber canalizar as emoções para não carregarmos amarguras e mágoas. O perdão bíblico, ele deve ser realmente, de fato, uma escolha com aquilo que nós vamos reagir ao que nos fizeram. E isso é, de fato, realmente muito difícil. Porque trocando em miúdos, tentando entender isso profundamente, isso na verdade significa assumir uma dívida ao invés de ir cobrar. Perdoar o nosso próximo é, em última instância, fazer isso mesmo. É nós assumirmos uma dívida que não é nossa. Ao invés de nós irmos cobrar uma dívida daquele que nos deve, nós assumimos a dívida. E queridos, ao olhar para as Escrituras, nós vamos ver que misericórdia e perdão de fato custam caro. Custa de fato o nosso ego inflado. Custa a nossa honra, o nosso orgulho, porque estamos assumindo, na verdade, a dívida do outro. Aquilo que o outro fez como injúria contra nós, aquilo que o outro fez que nos atingiu. Nós escolhemos perdoar. E não importa qual foi o tipo da ofensa. Não importa qual foi o teor da ofensa. Não importa o quanto custa isso. Porque o cristão sempre foi perdoado de algo a mais. Nós somos, por definição, alvos do perdão de Deus, alvos da misericórdia de Deus. E por isso não importa a injúria que nos fizeram, nós sempre vamos ter sido perdoados de algo a mais. Estevão, quando estava sendo apedrejado, o livro de Atos conta, que ele orou por aqueles que estavam apedrejando. Ele se assemelhou ao próprio Cristo, que estava sendo crucificado, e orou pedindo para que o Pai perdoasse eles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Por definição, o cristão é aquele que perdoa, não importa o tamanho da injúria. A Bíblia diz que devemos abençoar os que nos perseguem, orar pelos nossos inimigos. Se o nosso inimigo tiver fome, nós devemos dar de comer. Se tiver sede, devemos dar de beber. O misericordioso é aquele que perdoa a ofensa, não registra mágoa, não vive ressentido e não armazena ira. E José não pôde se conter, porque ao invés da ira, ele escolheu o perdão. A segunda coisa, o segundo aspecto que nós vemos nessa história de José, além de que o perdão inicia-se como uma escolha, é que o perdão também, ele entende, ou ele é a partir de um entendimento de que perdoar não é uma questão pura e simplesmente de tempo. Nós temos muitas vezes, queridos, o hábito de pensar assim, deixa o tempo passar, o tempo vai curar isso, o tempo vai mudar a perspectiva, o tempo vai se encarregar de trazer a cura, de limpar as mágoas, de limpar os ressentimentos, mas na verdade, quando nós revisitamos aquilo que aconteceu, nós sentimos tudo de volta. Nós percebemos que a ira ainda está lá, que a mágoa, que a tristeza ainda está lá, por aquilo que aconteceu às vezes muitos anos atrás.
Antes do texto que nós lemos, quando José ainda estava testando seus irmãos, quando José ainda não havia se revelado aos seus irmãos, ele percebe que os irmãos por algumas vezes comentam que aquilo ainda era peso de culpa na vida deles. Mais de 20 anos depois eles comentam uns com os outros: vocês lembram o que a gente fez com o nosso irmão José? Talvez Deus está nos punindo por aquilo que nós vivemos. O capítulo 42, verso 21, mostra que eles disseram uns aos outros assim: na verdade nós somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhes acudimos, por isso nos sobrevém essa ansiedade. E no versículo 3 do texto que nós lemos, José fala assim: eu sou José, vive ainda meu pai? E a reação dos irmãos foi que eles não puderam nem responder, porque eles estavam atemorizados. Durante toda essa narrativa, os irmãos de José falam várias vezes sobre isso, eles relembram o que estava acontecendo, e quando José se revela aos seus irmãos, quando ele mostra quem que era José, ele, o irmão vendido para o Egito, a Bíblia diz que eles ficaram atemorizados. Mas por que os irmãos de José ficariam atemorizados? Simplesmente, queridos, porque o tempo não é capaz de curar as minhas e as suas feridas. Os irmãos de José sabiam que não era porque havia simplesmente passado 20 anos que eles poderiam ter a certeza do perdão, que eles iriam reencontrar o irmão e falar assim: nossa, que legal ver você aqui, que benção te reencontrar. Eles provavelmente estavam já com o coração cheios de temores por tantas coisas que José tinha feito ali para testar os irmãos dele antes de se revelar. Eles já estavam preocupados pela vida deles, se Benjamim, que era o irmão ainda mais novo que José ainda não conhecia, e se ele iria ficar ali como escravo. E quando José se revela, eles ficaram atemorizados, porque eles pensaram assim: agora José vai se vingar da gente. Agora José vai dar o troco por aquilo que nós fizemos, porque o tempo não é capaz de apagar as mágoas, não é capaz de liberar perdão para quem nos magoou. Os irmãos de José sabiam que da mesma forma como o tempo não foi capaz de apaziguar a culpa nos corações deles, também não era capaz de ter gerado perdão no coração de José. Uma vez, há muito tempo atrás, eu vi um programa de TV de uma apresentadora famosa, que existe até hoje nos programas de TV por aí, onde ela tinha um problema com o pai, de muitos anos. E havia muitos anos que ela não via o pai dela, há muitos anos que ela não se comunicava com o pai dela, e num programa especial levaram o pai dela de surpresa para lá. E foi interessante perceber que mesmo depois de muitos anos, ela não teve condições de abraçar o pai. O pai tentou abraçar, tentou mostrar, estava em rede nacional, em televisão nacional, todo o país assistindo. Mas a mágoa ainda estava lá, porque o tempo não é capaz de curar, não é capaz de trazer perdão, de curar as feridas, se nós não escolhermos o perdão. Queremos deixar o tempo resolver a nossa diferença, quando na verdade nem sabemos quanto tempo nos resta. A Bíblia mostra que a nossa vida é como um sopro, os dias do homem é como a sombra que passa. Nós não podemos perder este tempo. Jesus, quando está no Sermão do Monte, falando aos seus discípulos, ele fala sobre a urgência da reconciliação. No capítulo 25 ele fala: se você estiver lá no culto, prestando um culto ao Senhor e lembrar que tem algo contra o seu irmão, deixa ali a sua oferta e vai ter com o seu irmão. Quando ele continua falando nesse texto, no capítulo 25 de Mateus, ele fala assim: entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagareis o último centavo. É como se Cristo estivesse falando assim: sim, é questão tão urgente e desesperadora você perdoar, você reconciliar, você acertar as diferenças, você trazer cura ao seu coração, escolher isso para a sua vida. É algo urgente, porque quem quer reconciliação, queridos, não quer de fato só simplesmente sair ganhando. Porque não há reconciliação sem prejuízo. Como eu falei aqui, é assumir uma dívida. Mesmo que você não tenha feito nada, mesmo que você tenha todas as razões e seja a parte ofendida, a reconciliação acontece quando você recebe a injúria que foi dada a você, mas escolhe perdoar. Jesus dá um senso de urgência para resolver essa questão. Você fica achando que a situação vai melhorar se o tempo passar, mas na verdade é simplesmente o abismo que vai crescendo. Em terceiro lugar, o terceiro aspecto do verdadeiro perdão que eu vejo aqui nessa história de José é que, além dele iniciar com uma escolha, além de entender que o perdão não é uma questão de tempo, ele tem como uma perspectiva a soberania de Deus. E é isso que faz com que a gente consiga não se ressentir do mal. Ele tem como perspectiva que Deus é soberano em todo o tempo. É muito interessante, porque quando José percebe o temor no coração dos irmãos, a palavra de José para os irmãos é o seguinte, versículo 5 do capítulo 45 de Gênesis: não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos,
por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Esse terceiro ponto, queridos, é a base teológica, na verdade. É o cerne do perdão. A Bíblia está nos esclarecendo e nos mostrando aqui que o que motivou o coração de José a perdoar os seus irmãos foi ter a perspectiva da soberania de Deus em sua vida. A declaração Deus me enviou, que é repetida por José 3 vezes, é o cerne, ou seja, é o tronco principal, é a espinha dorsal teológica do que é verdadeiramente perdoar. José consegue discernir que Deus está na direção, no controle da sua vida, mesmo passando por todo esse labirinto, que na verdade foi resultado do pecado humano, resultado do pecado dos seus irmãos, da ira dos seus irmãos, mas resultando e chegando a divinos propósitos determinados pelo próprio Deus. E José sabe disso. É interessante que não precisa um anjo revelar para José. É interessante que apesar das circunstâncias da vida, a Bíblia não fala que Deus falava com José, que Deus se manifestava para ele de alguma forma. José tinha tudo para ter o coração seco, fechado, mas ele tinha a perspectiva de que Deus estava sendo soberano e cuidando da sua vida em todo o tempo. Então isso conseguia fazer com que ele não se ressentisse do mal. O Lucas, quando ele está escrevendo o livro de Atos e falando sobre a crucificação de Jesus, ele mostra que até isso não foge da soberania de Deus. Ele diz o seguinte, que Jesus sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os mataste crucificando por mão de iníquos. Mais para frente, Lucas ainda escrevendo Atos fala assim, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem o quê? Tudo o que a tua mão e o teu propósito determinaram. Aqui, queridos, nós temos a clara afirmação de que nada, nem mesmo a crucificação do Filho de Deus, ocorre fora da soberana vontade de Deus e do controle de Deus. A infalibilidade do plano de Deus para o mundo é confirmada pela sua soberana vontade. Deus está no controle das nossas vidas, queridos. Deus está no controle da vida de todos, do nosso mundo que vivemos. E ainda que venham a errar conosco, Deus tem cuidado de nós. Deus tem feito e chamado a que a gente olhe para Ele, confie nele, descanse nele. E eu não quero com isso dizer que Deus é o responsável, o autor do pecado, e nem isentando a culpa daqueles que nos fizeram mal um dia. Ou talvez dos irmãos de José que fizeram isso com ele. A responsabilidade humana do pecado eu não quero isentar. Mas não importa o quanto erraram com você, Deus jamais saiu do controle. Ele nunca se assustou no trono. E é nessa verdade que José se agarra para perdoar e não se ressentir da dor, mas deixar toda a mágoa e toda a amargura longe do seu coração. Eu tenho certeza que falando isso aqui parece ser muito fácil, né? Mas a Bíblia nos instrui a que a gente leve todo o pensamento, todo o sentimento, toda a nossa vontade cativa à presença de Cristo. Tudo aquilo que talvez nós lembremos e que nos traz mágoa, nos traz dor ao coração, tudo aquilo que nos causa divisão, tudo aquilo que nós somos marcados talvez por algo do passado, talvez por gente tão próxima como eu falei aqui, e que a gente de lembrar, a gente sente ainda aquela dor, aquela tristeza. Você é convidado a levar cativo isso à presença de Jesus, a cativo a presença de Deus e lembrar que Ele está no controle da sua vida. Que até as coisas ruins na sua vida são usadas por Deus para lapidar o seu coração e fazer você ficar mais perto dele. E José percebeu isso. José fala assim, olha, não fique mais triste com vocês. Não se irritem contra vocês mesmos. Deus está no controle da minha vida. Sempre esteve. E Ele que me trouxe para cá. Apesar do pecado, do erro de vocês, foi Deus que me conduziu até aqui. A quarto e último aspecto do verdadeiro perdão é que ele não só inicia-se como uma escolha. Ele não só entende que o tempo não é o que traz o perdão. Ele não só tem como perspectiva a soberania de Deus, mas ele restaura e gera cura para aqueles que provam de perdão. O texto que nós lemos, no versículo 10, fala assim, que José falando com seus irmãos para mandar a mensagem para o seu pai, fala assim, habitarás na terra de Gósen, estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. O perdão verdadeiro, queridos, ele abre a porta para o amor verdadeiro, limpa as feridas, cura aquele que está enfermo. E apesar de tudo que havia acontecido no passado, você já pensou uma família em quando o filho mais novo estava adolescente, 17 anos, os outros filhos todos em casa ainda, eles não conseguiam se falar pacificamente. A Bíblia é clara com relação a isso, quando nos relata a história. Eles viviam irados uns com os outros, eles não tinham paciência, eles cogitaram tirar a vida do próprio irmão. Mas agora a Bíblia nos conta que eles vivem em plena harmonia, que houve perdão. E inclusive houve perdão daquele pai. A Bíblia não chega a entrar nesse detalhe, mas eu fico pensando a vida de Jacó. Jacó descobrindo mais de 20 anos depois que na verdade seu filho estava vivo e que os irmãos dele haviam mentido para o pai durante tanto tempo. Mas eles viveram bem.
eles viveram tranquilos, eles foram apacentados, eles foram guardados na mão de Deus e perdoados. E sentiram o amor verdadeiro por conta disso. Por conta de tudo que o perdão promoveu no seio daquela casa. Toda a culpa foi embora e a alegria de ver o pai feliz, o sentimento de ter sido alcançados por misericórdia, certamente geraram uma vida mais prazerosa e mais saudável do que eles vinham levando até então. Os fantasmas dos passados sumiram e agora a paz reinava no coração deles. Lá no capítulo 50, no verso 21 e 22, vai falar assim: não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa do seu pai, e ainda viveu vários anos juntamente com a sua família. E certamente com toda aquela mágoa, tudo aquilo que pesava o coração já limpo, restaurado e realmente provando de cura. Nas suas palavras finais, ele encorajou todos os seus descendentes e parentes no Egito a não desistirem da promessa da terra prometida e ainda pediu para que levassem os seus ossos com ele o dia que ele saísse do Egito, porque ele não queria nem que os ossos dele ficassem lá, mas que ele fosse levado para junto da sua família e que assim pudesse provar de cura até mesmo, para ficando como uma história para os seus descendentes, para a sua descendência toda. A falta de perdão por Jesus mais tarde vai ser ensinada como um pecado que se assemelha ao homicídio. Aquele que se assemelha a você irar com o seu irmão de forma que você mata ele no seu coração, de forma que você não quer saber mais dele. Aquele pecado que nós cometemos assim: olha, eu perdoo fulano, mas eu não quero mais saber dele. Isso não é perdão, porque o perdão ele restaura, e ele gera cura, e ele transforma os corações. E para nós concluirmos, eu queria que nós atentássemos a algo bastante importante. Aqueles homens, aqueles irmãos de José, que subiram até o Egito aquele dia atemorizados, sem esperança, sem condições de salvarem a si mesmos e as suas famílias, sem condições nem inclusive de proporcionar alimento para si. Eles subiram cheios de culpa, dignos da condenação por tudo aquilo que eles haviam feito com o seu irmão. Eles encontraram perdão, eles encontraram descanso e regozijo ao descobrirem que o príncipe era o irmão deles. E aquilo que os irmãos encontraram na corte, na presença de José aquele dia, queridos, é aquilo que nós encontramos na presença de Jesus, porque o príncipe é o nosso irmão. Queridos, assim como nós meditamos aqui hoje, e nós podemos tomar o exemplo de José, a história de José, como um exemplo de como nós devemos perdoar uns aos outros. E foi isso que nós falamos aqui sobre os aspectos do verdadeiro perdão. Nós podemos olhar para José, para a vida dele, e vermos como um exemplo bíblico de perdoar. A história de José nos aponta ainda algo muito mais profundo do que isso. Nós podemos sim nos colocar no lugar de José e pensarmos em como devemos exercer perdão. Mas, na verdade, na grande narrativa que a Bíblia nos conta, ela nos coloca, na verdade, no lugar dos irmãos de José. Eu e você não temos como nos recomendarmos diante de Deus. Eu e você somos dignos de culpa diante de Deus por os nossos pecados. Eu e você não temos condições de nos salvarmos, não temos condições de fazermos nada para a nossa vida mesmo diante daquele que é o Criador de todas as coisas. Por isso nós precisamos que aqueles que estão à direita de Deus nos exerça perdão sobre a nossa vida. Olhar para a figura de José, à direita de Faraó, como o segundo homem ali mais proeminente do Egito, aquele que foi rejeitado pelos seus irmãos, aquele que foi abandonado, aquele que foi injustiçado, aquele que sofreu sem culpa, perdoando aqueles que eram culpados. Me lembra de olhar para o Cristo, que padeceu numa cruz, sem culpa, rejeitado às vezes por mim e por você, tantas vezes que somos obstinados a vivermos obstinados de Deus, longe de Deus, mas ainda que nós não merecêssemos o seu perdão, ainda que nós venhamos a pecar contra Deus, venhamos a trazer tantas injúrias contra o próprio Deus, esquecendo dele tantas vezes, o deixando de lado tantas vezes, ele é quem está à direita do Pai, nos concedendo o perdão real. Eu não sei se você tem alguém para perdoar na sua vida. Eu não sei se essa palavra fala diretamente ao seu coração de alguma mágoa, de algum ressentimento, de algum aspecto, de alguma circunstância na sua vida em que talvez você ainda carrega no coração e que te impede talvez de provar de cura, de restauração. Mas eu queria te convidar a olhar para a cruz e a lembrar que
o maior perdão que alguém poderia dar. Você que recebeu, eu que recebi, através do sangue de Jesus. Jesus, ao comparar o seu perdão com aquele que nós perdoamos no cotidiano, conta a parábola do servo infiel. Aquele servo que, na verdade, pediu ao rei um perdão de uma dívida que ele levaria, quando nós calculamos nos dias de hoje, 150 anos de trabalho para pagar. Ele foi perdoado pelo rei. Ele saiu dali e encontrou um conservo que devia 3 meses de trabalho e não conseguiu perdoar. Se nós não temos conseguido perdoar, queridos, se nós não temos exercido perdão, é porque talvez nós não temos conhecido de fato o Evangelho. Nós não temos conhecido o tamanho do amor, o tamanho do perdão que nos encontrou em Cristo Jesus. Cedo me acordo a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Perceber que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Eu quero orar por você. Pai querido, Pai de amor e de bondade, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor já fez aquilo que ninguém mais conseguiria fazer. Porque o Senhor nos redime, o Senhor nos alcança com amor verdadeiro. O Senhor transforma a nossa história que estava
fadada ao fracasso sem o Senhor, porque nós não temos vida sem o Senhor. Nós somos como aqueles irmãos de José, muitas vezes maus, pecadores, que não tinham condições de viver, iriam morrer, Deus, sem buscar o perdão diante do príncipe que estava à direita de Faraó. Assim somos nós também diante do Senhor. Nós não temos condições de nos recomendarmos diante do Senhor, mas precisamos do Teu perdão nas nossas vidas e alcançamos em Cristo Jesus. Por isso nós agradecemos isso e nós queremos conhecer esse Evangelho de fato e de verdade. Por isso nos ensina a perdoarmos, Deus. Porque se nós não temos perdoado, é porque nós não temos entendido o tamanho do perdão com o qual fomos alcançados. Não temos entendido o tamanho do amor com o qual fomos alcançados. Mas nos faz parecidos com o Senhor, nos faz amorosos, nos faz perdoadores, nos dá a capacidade e a habilidade de assumirmos muitas vezes a dívida ao invés de cobrá-la. É isso que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. A gente acabou de ouvir uma mensagem sobre algo tão importante e tão necessário na vida de todo mundo, claro. Eu tenho certeza que você, enquanto ouvia, se foi assim como foi para mim, imaginou, enfim, lembrou de momentos em que o perdão pode ser aplicado, lembrou talvez daquela pessoa com quem você precise conversar. Espero mesmo, e é a minha oração, que esse conteúdo, enfim, essa mensagem faça sentido para você, tenha tocado o seu coração. E se você está aqui pela primeira vez, ou enfim, se você gostaria de alguma oração, ou enfim, tem sentido alguma angústia, tem algum pedido para compartilhar, vai ter um link aqui na tela que você pode clicar e, enfim, mandar a sua mensagem para a gente, registrar a sua presença e também o seu pedido de oração. Vai ser uma alegria que a gente possa orar por você, enfim, ter você nos nossos pensamentos aqui da nossa comunidade durante essa semana. E se você puder também, se inscreve no canal do Ático Curitiba. A nossa comunidade sempre tem programações, sempre tem mensagens, toda semana. Se você ativa suas notificações, você não vai perder nada do que tem acontecido aqui com a nossa comunidade. Então, por gentileza, clique aqui no sininho, não deixe de acompanhar os nossos trabalhos. E antes da gente terminar, por favor, não vá embora, não feche ainda. A gente vai ter um tempo de convívio após essa mensagem. Se você puder, esteja com a gente. Com certeza vai ser um momento que vai abençoar muito a sua vida. Até a próxima semana, fique com Deus.